Olá pessoal, dando continuidade ao curso básico de SketchUp Pro 2018. Eu sou Edmilson, o seu instrutor. Então vamos lá pessoal, vamos estudar hoje a paleta de ferramentas desenho, e para que nós estejamos adquirindo ela, o processo sempre será o mesmo. Botão direito, o procurar pela ferramenta desenho, tá aqui ela, clique sobre ela e abre aqui, ó. Chegando nessa ferramenta aqui, vamos estudar ela aqui um pouco, saber para que serve cada ferramenta dessa. Temos aqui a ferramenta linha, ou seja, como é que nós fazemos para pegar essa ferramenta. Tanto faz eu vir com o mouse aqui, dar um clique sobre ela, como eu dar um clique aqui na ferramenta, na paleta grande de ferramenta, ou tá pressionando a letra L do teclado. Pronto, isso é a forma da que a gente faz para pegar essa ferramenta. E para trabalhar com ela é bem fácil. Por exemplo, eu posso vir num um ponto base que eu tenha feito com alguma ferramenta fita métrica ou alguma outra. Eu dou um clique no primeiro ponto, ó, no primeiro ponto aqui eu dou um clique, e seguindo os eixos eu posso ir para um lado, para o outro aqui, ou para cima, que é o eixo azul. Só para que vocês entendam melhor, tem uma forma disso aqui, ó, porque eu posso vir aqui para o canto, ele vai saindo ó, um pouco. Mas tem uma forma da gente fazer isso aqui bem certinho. Ou seja, na seta de navegação do teclado, eu pressiono a seta que vem para o lado esquerdo. Ao clicar, me acende uma linha mais forte, verde. Mesmo eu querendo ir para o outro lado, não tem como. Ela só vai para um lado ou para o outro, seguindo o eixo verde. Se eu pressiono a seta de navegação do lado direito, ela só vai para o eixo verde, para um lado ou para o outro. Mesmo que eu queira modificar, ela não vai. E uma outra forma, eu pressionando a seta de navegação para cima, ou seja, ela só sobe ou desce. Só sobe ou desce. Então, isso é uma forma da gente trabalhar com precisão. Uma outra forma é a gente clicando no primeiro ponto e pressionando o Shift. Ó, pressionando o Shift. Ó. Ele fica preso. Ó. Ele vai para um canto ou para o outro. E como que a gente coloca as medições? Ou seja, eu cliquei num ponto, eu quero levar, seguindo o eixo, lá o eixo verde, 5 metros. Só faço digitar 5 e dou um Enter. Automaticamente ele ficou ali. Ó. Agora eu quero seguir 3 metros seguindo o eixo vermelho. Pressiono, boto ela para o lado que eu quero, digito a letra 3 e dou um Enter. Vou voltar novamente aqui, seguindo o eixo, mesmo que me pareça estar ficando mais largo, mas não está, é só a questão da nossa visão. Aqui tanto faz eu digitar o 5 ou eu vindo até essa linha, automaticamente ó, ele já acende dizendo que está certinho com o outro lado. Eu clico e sigo até o outro lado e fecho. Ao fechar um percurso, seja retângulo, qual seja a forma que eu esteja trabalhando, ao fechar um percurso, ele cria uma face. Face essa que eu trazendo uma outra ferramenta, por exemplo, de empurrar, puxar, perceba que quando a ferramenta está fora, ela fica numa cor cinza normal. Ao eu trazer para dentro, ele fica pontilhado. Vamos ter essa oportunidade já já de estar podendo mexer com isso aqui. Então isso é uma das formas de trabalhar com a linha. E no decorrer do curso a gente vai ver bastante, trabalhar bastante com ela. Então vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é o desenho mão livre. Como já está dizendo o nome, essa ferramenta aqui ela fica a critério dizer assim, sem seguir uma sequência de eixo, ela fica mão livre. Ou seja, todo canto que eu passar segurando o mouse, essa ferramenta ela vai traçando uma rota, entendeu? Ao chegar em determinado canto, você fechando aqui, ela fecha a face, entendeu? Ela faz um desenho de forma diferente das demais. Próxima ferramenta a ser estudada é a ferramenta retângulo. Essa ferramenta retângulo você pode estar pegando, tanto faz ela aqui,
como você vir aqui na paleta de ferramenta ou digitando no teclado, pressionando a tecla R. E como se faz, como se trabalha com ela? Tem várias maneiras. Uma é você clica no primeiro ponto, vai até o próximo e clica. Você sabendo já da metragem. Não sabendo, você clica em um ponto. Deixa eu só pegar aqui. Clica num ponto. Abre um. Pode ser você mexeu qualquer coisa aqui, ó. Você já coloca, por exemplo, as informações. Lembrando pessoal, que o separador de largura e comprimento é o ponto e vírgula. É o contrário, é diferente um pouco do AutoCAD. O AutoCAD, o separador de largura e comprimento é a vírgula. Aqui é o ponto e vírgula. E no AutoCAD, o separador de casas decimais é o ponto. E aqui, no caso, é a vírgula. Ou seja, eu quero que a minha largura aqui tenha 2 metros de largura por 5 metros de comprimento. Então eu boto 2, vou colocar ponto e vírgula. Vocês podem perceber aqui embaixo, ó, eu mudando, ó, colocar 2, ponto e vírgula, 5 e dou Enter. Ó, automaticamente ele já dá uma distância de 2 metros de largura por 5 de comprimento. Vou só aqui conferir, ó, vocês verem, 2, né, aqui por 5 de comprimento, entendeu? Então, essa é a ferramenta retângulo, a qual a gente também vai poder trabalhar bastante no SketchUp. É uma das mais usadas, pelo menos que eu mais uso ela fazendo projeto. Tá? Próxima ferramenta aqui é a ferramenta retângulo giratório. Essa ferramenta retângulo giratório, diferente da retângulo normal, ela cria um retângulo em um raio, por exemplo. Que é primeiro base, vim para outra, ela me dá a opção aqui de eu criar aqui um retângulo girando. Eu posso ter um retângulo certinho, como eu posso ter um retângulo numa posição de ângulos diferentes. Ó. Eu posso fazer ela aqui, clicar aqui, ó, e ter aqui, ó, justamente aqui, ó, uma inclinação da qual eu acho mais certo fazer, o que a necessidade do projeto exija, tá? Eu uso pouco essa ferramenta, mas para projeto arquitetônico eu uso pouca, mas pode ser usada bastante. Pelo menos no meu conceito eu uso ela pouca. Próxima ferramenta aqui é o círculo. Ferramenta círculo, já está dizendo, é fazer um círculo. Ou seja, a partir de um raio, a gente dá uma distância, vamos supor, de 1 metro. Ele vai abrir do raio 1 metro. Ao levantar aqui, ó, percebemos, de longe a gente não percebe muito. Ao aproximar o zoom, o círculo ele é feito, tudo feito no SketchUp, é feito por lados. Ó. Percebo que aqui, ó, ficou vários lados, ou seja, na hora que eu pego a ferramenta círculo, automaticamente aqui já está dizendo, ó, 24 lados. Tem como eu deixar mais suave essas bordas? Tem. Ao clicar, primeiramente, antes de clicar em qualquer canto, eu já vou digitando ali a 50 e confirmar com Enter. Ou seja, 50 lados já ficou certinho aqui. Aí eu vou clicar a mesma coisa aqui, só para vocês perceberem a olho. E vou colocar o mesmo raio de 1 metro e dar um Enter. E agora eu vou levantar para a gente julgar um e o outro. Perceba que ao aproximar, aqui esses lados aqui, ó, estão um pouco feito uns lados quadrados, a gente chega a perceber olho nu. Esse aqui já ficou, ó, mais suave. Tá vendo? Quanto maior o número de lados, mais suave é o meu círculo. Por exemplo, eu agora estou com 50 lados, eu quero botar 100 lados. Vou dar um Enter. Então, o mesmo círculo que eu fiz anteriormente, eu vou fazer agora 1 metro de raio e vou levar ele para a mesma altura. Ao aproximar um do outro, percebemos que há uma diferença entre eles. Ó. Aqui ainda existe lado. Aqui, ó, já está praticamente o círculo feito perfeito. Diferente do primeiro. Então, com essa ferramenta círculo, a gente usando a imaginação, dá para a gente fazer bastante coisa. Ou seja, só para vocês terem um pouco de noção que essa ferramenta, a selecionar aqui a borda, usando a ferramenta escala,
A gente pode aqui, ó, fazer um cone, ó, de forma bem simples, ó. Mudar a estrutura todinha. Isso aqui a gente vai estudar bastante no decorrer do curso. Outra ferramenta bastante utilizada é a ferramenta polígono, parecida com a ferramenta círculo, porém tem as suas particularidades. Ou seja, ao pegar essa ferramenta aqui, ó, ela veio com 6 lados. Aí você me fala, mas ela vai ficar suave do mesmo jeito se você colocar 50 ou 100, mas tem uma diferença entre elas. Eu vou colocar aqui um raio de 1 metro também, vou levantar ela, vocês percebem que tem 6 lados. Agora eu vou pegar ela novamente, ó, e vou colocar aqui 50 lados. 50 lados, vou colocar ela próximo desse outro aqui. Vou abrir o mesmo 1 metro de raio e vou levantar ela. A diferença que dá entre um e outro é que no círculo não fica as linhas mostrando, e com a ferramenta polígono essas linhas ficam à mostra. Mesmo se eu pegar ela novamente e colocar os 100 lados que tinha o círculo, ela vai continuar da mesma forma, ó. Eu vou deixar 1 metro de raio e vou levantar ela novamente, ó. Percebemos que as linhas continuam, mesmo as bordas estando suaves, mas as linhas continuam ficando aqui à mostra. Então isso aqui, só para mostrar a vocês um pouco da diferença entre um e outro, mas faz bastante coisa diferente. O próximo item a ser estudado é a ferramenta arco. Essa ferramenta arco, clicando nela, eu vou escolher um lado aqui, escolher um outro e vou abrir o arco que eu quero, a distância de arco que eu quero, entendeu? Então eu vou escolher um arco aqui de 45 graus, vou dar um outro clique para confirmar e ele vai fazendo os arcos de acordo com o que eu esteja precisando. Próxima ferramenta bastante usada, a ferramenta arco de 2 pontos. Ó, por exemplo, vou imaginar que eu tenha uma certa distância daqui, ó, vou logo fazer ela aqui um pouco para vocês perceberem que ela é um arco de 2 pontos. Ó. Eu clico numa base, clico na outra e mexo no meio para ela abrir. Eu uso muito essa ferramenta aqui para quebrar as quinas dos cantos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma distância aqui de 10 metros, de 1 metro, 10 centímetros, né, na verdade, 10. Eu vou colocar aqui também 10. Vou aproximar aqui o zoom e vou usar essa ferramenta de arco aqui, ó. Aliás, arco de 2 pontos. Clico numa parte, clico na outra, automaticamente, ó, já ficou aqui o meu arco montadozinho. Dou o terceiro clique. Dou o primeiro clique numa ponta, segundo clique na outra e o terceiro para me confirmar. Pronto. Ao fazer isso, eu venho com a ferramenta borracha, elimino aqui, ó, os cantos, ó. Já ficou o meu canto arredondado. Se eu levantar, eu percebo melhor o que essa ferramenta é capaz de fazer. Ó. Eu quebro as quinas. E serve para bastante coisa a mais. Uma outra ferramenta a aprendermos aqui é a ferramenta arco de 3 pontos. Ó. Ela usa um ponto, você pega um ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Para que serve muito isso aqui? Vamos imaginar que eu tivesse uma porta aqui, ó. Vamos imaginar que eu tivesse aqui uma porta. E eu queria saber o raio dessa porta, para onde é que ela ia. Então, vamos dizer que essa porta aqui ela tem 1,44 m. Então, eu ia deixar um raio daqui também de 1,44 m. Eu ia saber justamente por onde é que ia passar a minha porta, a abertura. Dou um clique no primeiro, dou um clique no segundo e um clique no terceiro. Ou seja, criar um grupo aqui só para que vocês entendam melhor. E agora eu vou rotacionar a abertura da minha porta, ó, por onde ela vai passar, justamente por onde o arco está mostrando. Isso aqui é apenas um detalhe que eu mostrei para vocês, mas ela faz bastante coisa. E um outro item a ser mostrado para vocês é com relação à pizza. Essa pizza aqui, ela faz as fatias, ó, de acordo com os graus que eu mandar. Por exemplo, aqui, ó,
30 graus, 45, 60, 75, 90, de acordo com o que eu esteja necessitando, ela faz esses raios. Primeiro clique no ponto base, segundo onde eu quero fazer a minha abertura e o terceiro onde eu quero finalizar. Então isso é a funcionalidade dessas ferramentas, onde vamos poder estar estudando ela no decorrer do curso. Então pessoal, basicamente era isso que eu tinha que passar para vocês sobre essa paleta de ferramentas de desenho. E no próximo vídeo vamos ter a oportunidade de estar estudando a paleta de ferramentas estilos. Então vamos colocar ela aqui, como falei para vocês, cada ferramenta vamos deixar anexada aqui. E um abraço e nos veremos no próximo vídeo. Tchau!